Fala, galera da Asclus, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês, professora de redação. E adivinhe, vocês tanto pediram que aqui estou. Muita gente tem mandado mensagem pedindo correção de redação aqui no canal. É isso mesmo, eu sei que vocês gostam de correção, gostam de perceber o que estão errando e tudo mais. Por conta disso, eu resolvi deixar aqui uma aula destinada à correção. E uma seguidora nossa aqui do canal mandou para nós uma redação de um tema que foi falado aqui no canal também, certo? Eu já vou falar qual tema é esse. E aí, então, a gente conversando, ela autorizou que a redação dela fosse corrigida junto com vocês. Olha que bacana. Ela não quis ser identificada, obviamente, mas isso não tem problema nenhum, tá? E você também quer que a sua redação seja corrigida aqui no canal? Então não perca mais tempo, gente. Deixe o seu comentário aqui, que nós entramos em contato com você e quem sabe a sua redação também pode vir aqui no canal para que ela possa ser corrigida e você possa perceber os seus erros. Eu sei que essa redação que está aqui vai ajudar você também a identificar alguns erros que você tem cometido e vai ajudar você bastante em algumas dicas, tá certo? Mas então fique comigo até o final dessa aula, tudo bem? Que essa correção vai ser bem bacana. Até já! Fala, moçada! E aí, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Então, gente, eu tô aqui com a redação de uma aluna, certo? Ela pegou aqui um tema, tá? Que foi falado aqui no canal. O tema que essa seguidora nos mandou foi o tema que nós temos aqui, certo? Justamente aqui no nosso quadro, que é os desafios da cultura do cancelamento nas redes sociais, né? Que foi um tema bem bacana, um tema que repercutiu muito, até porque nós temos aí um tema muito em evidência, né? Então, se você não assistiu essa aula, então você vai lá, corre lá nos nossos vídeos, que você vai encontrar essa aula completa, vai encontrar os textos de apoio, olha que bacana. Eu tô aqui com meus textos de apoio e tudo mais. É bem interessante, você tem a folha de redação, vocês vão observar que aqui nós da equipe da Asclus, nós desenvolvemos também, gente, uma folha de rascunho, tá? Porque, como eu já disse em outras aulas, o rascunho ele é muito importante, tá certo? Então, basta você ir na descrição que você vai ter acesso. Na descrição desse vídeo eu também vou deixar aqui para vocês disponível a folha de redação e essa folha de rascunho para que você possa se organizar. Tudo bem, gente? Então vamos começar com essa correção, eu vou mostrar alguns probleminhas, o que essa seguidora fez, né? Se ela cometeu alguns erros, qual que foi a nota dela, para que vocês possam entender melhor. Vamos lá, moçada? Vejamos então aqui que nós temos o texto, certo? Primeira coisa que é importante a gente observar, que de cara eu olho aqui, ó, eu olho o texto como um todo dessa nossa aluna aqui, que ela cometeu alguns errinhos de questão de estrutura, certo? Essa questão estrutural, tá vendo aqui, que ela não chegou até o final, certo? Muita gente pergunta, Tati, eu posso mandar a redação digitada? O ideal, gente, é que vocês mandem assim, ó, como essa seguidora nos mandou aqui, certo? É manuscrito que a gente consegue identificar todos os erros mesmos, tá bom? Então vamos começar aqui, eu vou lendo com vocês, a gente vai percebendo alguns erros, alguns probleminhas e a gente vai comentando a respeito dessa redação. O que faltou, o que passou, o que precisa melhorar, o que está bom e assim por diante. Então veja, com o advento das novas tecnologias e com o aumento significativo das redes sociais, surge um novo termo utilizado pelos internautas, a cultura do cancelamento. Bom, vamos ver aqui. Lembrem, gente, que quando eu falei para vocês um pouquinho da redação, eu disse que a introdução, inclusive essa aula está aqui no canal também, a introdução ela precisa de um tripé, né? Que é quando a gente faz lá a abordagem temática, apresenta um tema, tem uma antecipação argumentativa. De cara, essa aluna com certeza assistiu minha aula, porque de cara eu já percebo que ela consegue fazer isso, né? Ela conseguiu aqui o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro tripé, que é a abordagem temática. Então ela fala, né, que com o advento das novas tecnologias e com o aumento significativo das redes sociais, surge um novo termo utilizado pelos internautas, que é aí a cultura do cancelamento. Ok, vamos continuar. Diante disso, novos desafios aparecem juntamente a uma onda de julgamentos. Bom, antes de eu continuar lendo, eu vou mostrar alguns probleminhas que nós temos nessas linhas aqui, que ela vai estar mais relacionada à questão da competência 1.
né? Lembra que a competência 1, ela está relacionada à questão estrutural, linguística, né? De concordância, de regência, uso de crase e assim por diante. Bom, aqui ok, né? Perceba que aqui ela usou diante disso, ela usou um operador argumentativo, prestou atenção nas aulas, parabéns. Aí ela coloca, diante disso, novos desafios aparecem juntamente. O que aparecem juntamente? Não são novos desafios? Ou seja, novos desafios aqui é o meu sujeito da minha oração. E nós não separamos sujeito de predicado. Perceba que foi colocado uma vírgula aqui. Então, essa vírgula aqui, gente, ela é inadequada, ela não poderia estar aqui. Novos desafios aparecem, tá? Sem a necessidade dessa vírgula. Então, aqui nós temos o primeiro problema, certo? Então, vamos continuar. Diante disso, novos desafios aparecem juntamente a uma. Olha aqui que ela usou um acraseado, certo? Mas o que acontece? Depois desse acraseado, nós temos aqui uma. Nós não usamos crase antes de artigo, certo? Nós não podemos usar antes desse artigo indefinido aqui, ó, uma, né? Então, ele está equivocado. Então, essa crase aqui também, ela não pode existir. Isso é o que a gente chama de desvios gramaticais, certo? Quando o seu corretor coloca lá que você teve desvios gramaticais, é justamente por isso, porque no caso aqui dessa candidata, ela já teve o desvio aqui da pontuação equivocada e o uso da crase. Então, vamos continuar lendo, tá, gente? O trabalho do corretor é assim. Lê, volta, é assim que a gente faz, para a gente poder entender no texto do candidato. Diante disso, novos desafios aparecem juntamente a uma onda de julgamentos legal. Olha aqui, ela usou onda entre aspas, identificando uma expressão, né? Uma onda de julgamentos, o que faz com que pontos negativos e positivos sejam discutidos para essa nova fase das redes. Então, vamos ver se nessa introdução ela conseguiu apresentar aí o que a gente chama de tripé, né? Então, ela colocou aqui, ó, com o advento, né, nós temos das novas tecnologias e tudo mais, ela apresentou o tema. Diante disso, novos desafios aparecem juntamente com onda de julgamentos, que é justamente a tese dela, o que faz com que pontos negativos e positivos sejam discutidos para essa nova fase das redes. Volta aqui um pouquinho para mim, gente, por favor. Bom, vocês viram ali na introdução dela que eu achei bem bacana que essa seguidora nossa está de parabéns no quesito estrutural, porque de fato ela conseguiu atingir o tripé. Vocês viram lá na introdução dela que ela conseguiu apresentar os 3 pontos importantes de uma introdução, certo? Mesmo que ela teve ali alguns desvios gramaticais, estruturalmente falando, ela conseguiu atingir esse tripé, o que é bem bacana. Eu, como corretora, o que eu espero agora? Vocês viram lá que ela falou a respeito de pontos positivos e negativos a respeito da cultura do cancelamento. O que eu espero dessa candidata? Eu espero que essa candidata fale nos próximos parágrafos quais são esses pontos positivos e quais são esses pontos negativos. Caso essa aluna não consiga desenvolver esses pontos positivos e negativos, provavelmente ela vai perder pontos, certo? Volta aqui para mim, por favor. Outra questão importante que eu sempre falo para vocês que as palavras que estão na temática, elas precisam aparecer no tema. Vamos ver aqui se essa aluna, se essa nossa seguidora aqui, ela falou sobre todos os termos. A gente viu, olha lá, na lousa que é, né, os desafios da cultura do cancelamento em relação às redes sociais. Então, vamos ver se ela usou. Ela usou a cultura do cancelamento, ok. Ela usou desafios, ok, né? Então, olha só. Ela usou as redes, ok. Então, dentro desse parágrafo, foram utilizados todas as palavras temas, né? O que a gente chama de frase tema aí dentro do texto. Então, a introdução dela tá ok. Tirando essa questão aqui, que ela precisaria chegar até o final, né? Até o final do que a gente chama de margem aqui, de restante tá ok. Vamos ver aqui agora. Ela começa o primeiro parágrafo de argumento. Perceba que na introdução, né, a antecipação argumentativa dela, ela fala de pontos negativos, logo em seguida ela fala de pontos positivos. Isso quer dizer que o primeiro argumento, ele precisa estar relacionado a pontos negativos e o segundo a pontos positivos. Vamos lá. É válido ressaltar que, primeiro problema, moçada, o que aconteceu aqui? Essa
essa nossa seguidora aqui, ela cometeu um erro, tá? Um erro que está relacionado à competência de número 4, que diz que todos os parágrafos, eles precisam começar com o conectivo necessariamente, certo? Então aqui, ó, eu vou ter que colocar uma caixinha aqui, tá vendo? Faltou esse conectivo, gente. Cadê esse conectivo? Ela poderia ter colocado aqui em primeiro plano, a princípio, dessa forma. Qualquer conectivo aqui já faria toda a diferença, percebe? Então, faltou colocar esse conectivo aqui. Então, aqui ela já começa a perder ponto na competência de número 4, porque não houve esse conectivo. Vamos continuar, então, aqui? É válido ressaltar que a sociedade não tem mais aceitado, parei aqui também. Veja que ela usou um tem aqui, tá vendo? Ela usou um tem com acento circunflexo, um outro desvio gramatical. Por que, Tati, que ela cometeu um outro desvio gramatical? Porque o tem, para estar com esse acento circunflexo aqui, ele tem que relacionar uma palavra que esteja no plural. O tem com acento, ele significa o tem no plural, certo? E então aqui nós não temos nada no plural. Esse verbo, ele concorda com o sujeito está o quê? No singular, ó. É válido ressaltar que a sociedade não tem, né? Então aqui esse tem está equivocado. Não tem mais aceitado atos considerados preconceituosos, machistas, homofóbicos ou qualquer outro ato que contraria a moral humana. O que nós temos aqui? Perceba que ela teve uma repetição de palavras. Nós temos uma repetição na palavra atos, certo? Que a gente vai também aqui colocar ele dentro de um quadrinho, mostrando aqui que ela cometeu esse desvio, esse problema, né? Aqui a questão de aumentar o vocabulário, de outros elementos coesivos. Mas tudo bem, vamos lá continuando. Então ela colocou que é válido ressaltar que a sociedade não tem mais aceitado atos considerados preconceituosos, machistas, homofóbicos ou qualquer outro ato que contraria a moral humana. Ok, isso aqui é o que a gente chama de tópico frasal, que é a ideia principal. Agora ela precisa apresentar o quê? Um fundamento. Vamos lá. A exemplo disso, Jean-Jacques Rousseau, pensador iluminista do século XXI, dizia que a concordância faz permanecermos estacionados. A discordância faz com que cresçamos. Vamos ver aqui que aqui está um pouco estranho. Então, ela coloca aqui, né, a exemplo disso, ok, pensador iluminista. Olha aqui que ela colocou uma vírgula aqui. Não precisaria dessa vírgula, né? Pensador iluminista do século XXI. Só que as vírgulas aqui estaria correto. Dizia que a concordância faz com... O que faltou aqui, gente? Tá vendo que tá faltando uma letrinha aqui? Faltou um que aqui. Ficou estranho. Dizia que com a concordância faz com que, no caso, permaneçamos estacionados. A discordância faz com que cresçamos. Ok. Tá vendo que aqui a gente tem aquela questão daquela frase vaga, faltando alguma coisa? Ela engoliu uma palavra aqui, né? Aí, continuando. Logo, provando que ideia, tá vendo que aqui também faltou de novo, olha para você ver, houve um desatento aqui, né, algum ato ruim, veja bem, provando que a ideia, desculpa aí aqui em cima, coloquei o quadrinho errado, provando que a ideia de cancelar pessoas que cometeram algum ato ruim, olha aqui a palavra ato novamente, algum ato ruim na internet, seja punido, ou seja, provando para a sociedade que tais atitudes precisam de punição, precisam ser retiradas. Mais uma vez, a questão da repetição, precisam e precisam, certo? Assim, faltou uma vírgula aqui, tá vendo? Assim, justificando que o ato, olha, mais uma vez a palavra ato, que o ato de cancelar é o mesmo de não concordar com erros. Gente, volta aqui um pouquinho para mim. O que acontece neste parágrafo? O que nós temos nesse parágrafo, Tati? O que nós temos nesse parágrafo é o seguinte. Perceba que ele tem ali ideias boas, certo? Só que elas estão um pouco desorganizadas.
Entendeu? Quando a gente vai lendo, eu acredito que vocês também vão percebendo que a gente precisa estar voltando para a gente tentar entender. Ela usou um tópico frasal, ela usou um fundamento, ela fez um aprofundamento. Estruturalmente falando, gente, não tem o que falar, né? Ela usou aí uma citação interessante que está relevante ao tema, né? Que tem relação com o tema, porque ela fala daquela questão, né? Que a gente não pode aceitar mesmo as coisas, que não a gente está aí concordando. Então, é necessário, às vezes, que haja esse cancelamento para as pessoas se tocarem. Só que pelo fato dela cometer esses problemas coesivos, né, que com muita repetição, o texto ficou um pouco confuso. Mas ok, vamos continuar para a gente seguir. Segundo parágrafo de argumento. Vamos lá. Bom, aqui, por outro lado, aqui tudo bem, tá vendo? Aqui ela usou o conectivo. Por outro lado, muitos usuários das redes aproveitam da situação para declarações de falso moralismo, atrelado ao discurso de ódio. Legal, interessante ela colocar isso. Ideia aqui frasal dela, o tópico frasal. Segundo Heitor Cone, a internet é poluída, não em sentido ecológico, mas no sentido espiritual. Consequentemente, com a cultura do cancelamento, pode ser usada para prejudicar pessoas. A título de exemplo, durante o reality show Big Brother Brasil, em 2020, o youtuber Pyong Lee foi extremamente criticado nas redes sociais e isso prejudicou na sua carreira, né? Então aqui nós temos uma questão assim de errinho em relação ao youtuber, né? Ela poderia aqui também colocar o youtuber de repente entre aspas, por ser uma palavra estrangeira, mas tudo bem, já é uma palavra aportuguesada, ok, né? Mas veja bem, esse parágrafo ficou um pouco melhor, um pouco mais elaborado. Então, que ela coloca, né, que muitos usuários da rede aproveitam da situação para declarações de falso moralismo, legal, né? E ela fala aí que isso vem em relação ao discurso de ódio, aí ela traz aí, né, uma informação importante, porque a internet ela pode ser muito poluída, e aí a cultura do cancelamento ela pode prejudicar pessoas. E aí ela comprova tudo isso, né, com um exemplo concreto em relação ao youtuber que participou de um reality e como que a sua carreira foi prejudicada após esse cancelamento. Percebam que aqui ela usou, no primeiro argumento, ela usou a questão dos pontos positivos do cancelamento, como que o cancelamento ele pode agir de forma legal. E no segundo, de forma negativa. Perceba que aqui na introdução, ela segue justamente isso, pontos negativos e pontos positivos, né? Ó, só que aqui ela fala pontos negativos e pontos positivos. Na verdade, ela trocou, né? Porque o primeiro argumento, ela coloca como o cancelamento pode ser positivo. E no segundo que ela fala do negativo, como ele pode ser negativo. Isso é um problema estrutural, tá, gente? Isso é um problema de planejamento de texto que a nossa colega aqui cometeu. Vamos continuar aqui agora para a proposta de intervenção. Em síntese, ok, ó, começou com conectivo, a cultura do cancelamento precisa ser melhor avaliada. Ok, né, fez uma retomada, tá seguindo as aulas legal. Assim, a mídia precisa criar comerciais educativos. Então, vamos lá, vamos analisar os elementos válidos? Assim, a mídia é quem? O agente. Precisa criar comerciais educativos, ok, colocou a ação, por meio de propagandas instrucionais, ó, por meio de propagandas instrucionais e conscientização dos cidadãos sobre palavras e atitudes cometidas nas redes sociais, para que assim não sejam canceladas e, consequentemente, que aqueles que cancelam pessoas tenham um pouco mais de empatia. Então, veja, ela colocou o agente, ela colocou a ação, por meio de propagandas institucionais, ó, e conscientização, aí ela vem com detalhamento dos cidadãos sobre palavras e atitudes cometidas nas redes sociais. Aí vem a finalidade, para que assim, veja, para que assim não sejam canceladas e, consequentemente, que aqueles que cancelam pessoas tenham um pouco mais de empatia. Então, ela coloca aí já uma proposta para os dois problemas. Por um lado, as pessoas não falarem tanta besteira nas redes, né? E por outro, as pessoas que cancelam também se conscientizarem, né? E tomarem um pouco de cuidado com o que elas estão julgando aí. Portanto, ao invés de cancelar, ajudar e ensinar tais indivíduos.
Legal a proposta de intervenção completa. Foca aqui em mim de novo. Percebam que o texto dessa seguidora é um texto bom. Eu consideraria um texto bom. Tem alguns desvios gramaticais, né? A gente fez aqui, né, de uma forma mais rápida. Vocês podem perceber que às vezes tem até mais erros, né? A gente precisaria fazer mais uma leitura para a gente perceber, né? Aqui foram os mais evidentes. Mas perceba, gente, que nesse texto ela tem uma estrutura. Ela comete alguns desvios que eles são fáceis de ser resolvidos. Vamos pensar aqui em quanto que ela tiraria em cada competência? Vamos aqui para o textinho que eu vou colocar aqui juntinho com vocês, ó. Vou abrir uma caixinha aqui e a gente vai colocar aqui justamente quanto que essa candidata aqui, ou esse candidato, né, ele receberia em cada competência. Na competência 1, vocês perceberam que essa seguidora aqui, ela cometeu alguns desvios. Deixa eu só pegar aqui, pronto. Cometeu alguns desvios gramaticais, cometeu algumas questões estruturais, né, em relação, não chegou até a margem. A gente viu aí uma relação das frases, que faltou palavras, frases vagas. Então, nós atribuímos aqui 120 para essa competência. Na competência número 2, que nós temos aqui logo em seguida, ela usou um bom repertório, né? Tem um repertório interessante. Ela usou, é um texto dissertativo argumentativo, estruturalmente falando, né? Aqui houve apenas um problema que às vezes faltou um pouco mais de aprofundar e explicar melhor alguns repertórios que às vezes a gente ficou um pouco vago. Então, nessa competência aqui, essa candidata tiraria 160. Na competência número 3, o que nós temos aí? Na competência número 3, ela cometeu alguns deslizes, porque a competência número 3, ela fala de selecionar, organizar e interpretar. Perceba que lá ela falou primeiro de um ponto negativo e positivo e ela trocou essa ordem. Então, faltou um pouco mais de planejamento, faltou estruturar melhor o texto, se organizar para o texto ficar mais claro. Nesse caso aqui, nós teríamos 120. Na competência número 4, vocês viram que faltou a questão do conectivo, né? Então, a gente teve lá um probleminha de conectivo que não teve lá no primeiro argumento, teve algumas palavras repetidas, que poderia ter melhorado isso, nesse caso, 160. E na competência número 5, vocês perceberam que ela conseguiu colocar os 5 elementos, ela conseguiu colocar os 5 elementos válidos, equivalendo a 200 pontos. Então, essa é a média dela, certo? Então, a gente soma aí para ver a notinha dela, a nota que ela tem, certo? Fazendo essa soma aí, e cada competência ela recebe essa pontuação. Volta aqui para mim um pouquinho, gente. Só um minutinho. E é isso, gente. Vocês perceberam como é feita uma correção? É mais ou menos assim, a gente vai fazer outras correções, vamos fazer lives com correção para que a gente, né, você possa perguntar, você possa participar, mas nada impede de você ter essa participação aqui junto com essa correção. Ficou na dúvida de alguma correção? Você comete algum desses deslizes aqui? Então deixa seu comentário. Tá? Normalmente a correção a gente precisa de um pouco mais de tempo, certo? Aqui eu fiz uma correção geral, mas nós vamos ter outras oportunidades para que a gente possa fazer outras correções, tá? Obrigada, seguidora que mandou aí a redação para nós. Mande outras redações que elas vão ser corrigidas com muito carinho e aí você vai ter uma noção de como que você tá aí na redação do Enem, certo? Gostou dessa correção? Quer participar também das nossas correções? Então não perca mais tempo, gente. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe aquele like bem marotinho e, é claro, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e até logo. Tchau, tchau.